Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui da editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. A autora de hoje, a Niraildes Medrado, já está aguardando para conversar conosco, mas antes eu vou colocar aqui na tela a capa do livro dela que está sendo lançado, que é A História Real de uma Grande Mulher, diversos contextos. Primeiramente, Nirailde, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Tudo bem, boa tarde, está tudo tranquilo, dentro do possível. E a vida segue, né? Mas foi um prazer editar com vocês e estar aqui nesse momento também com vocês é maravilhoso. Saber que eu posso falar também com nossos leitores, né? E isso é importante. Trazer o que é estudo de caso, trazer o que é científico para a nossa sociedade é de grande importância. Perfeito. E antes da gente falar de fato sobre o teu livro, primeiro de tudo eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Niraildes, o que que ela faz da vida, para que o pessoal que está nos assistindo possa te conhecer melhor. Certo, eu sou Niraildes Medrado de Santos, filha amada e ungida de Deus, sou mãe de Alexandre, de 28 anos, sou neta de Jonathan, de aproximadamente 2 meses, faltam ainda alguns dias, e sou professora há 28 anos, já escrevo há quase 9 anos, eu acho que aproximadamente 9 anos. Ensino desde 1996 até 2018. Após 2018, eu trabalho na educação, mas não leciono, depois de um burnout. Minha primeira produção escrita foi autorizada que a UFBA colocasse numa coletânea de textos, e sempre gostei de escrever. Uma menina de muitos diários, uma menina de muitas trocas consigo mesma, amava escrever cartas. Inclusive, eu namorei 8 meses por carta, foi bem, era algo assim bem diferente, né? Para a minha época, que eu tenho uns 50 anos e já tenho muitos colegas que hoje trabalham comigo. Então, assim, sou agraciada por ter ajudado na formação, na construção acadêmica de muitas pessoas e hoje estar junto com eles no setor de trabalho. Então, é muito gratificante. Atuo numa escola só quase 20 anos, passei por outros locais, mas hoje acho que completa uns 18, 16, 18 anos só em uma escola só, que é bem distante da cidade que eu nasci, que é 82 quilômetros de estrada de chão, uma região montanhosa, de muitas dificuldades. Vim morar em outra cidade porque fica mais perto do lugar que eu trabalho, a só 19 quilômetros. Então, como eu sou mãe solo, então eu precisei fazer algumas escolhas da vida para poder estar mais perto do meu filho. Ele hoje é formado em ensino médio e é bombeiro civil. Não está atuando agora, mas é um bombeiro civil na área de resgate, de rapel e nado. Então, ele quer voltar muito a trabalhar, porque durante a formação ele se divertia muito com isso, era algo que impulsionava ele. E eu sou especialista em psicopedagogia, em coordenação pedagógica e em orientação educacional. Então, já atuei muito orientando pais, acolhendo. A gente tem uma ação na escola que é apadrinhar aquele aluno com mais necessidades. E eu tive uma experiência com alguns alunos
e duas me marcaram muito, que foi um menino que era dependente químico, ninguém na escola queria ser a madrinha, o padrinho desse menino, e eu, no ano que eu cheguei lá, ele repetia muito de ano, ou perdia o ano letivo, faltava muito, e nesse ano eu comecei a lecionar em português, língua portuguesa. Aí eu falei assim, vou querer depois conversar com você, que esse trimestre esse semestre, eu sou sua madrinha. Aí ele fugiu das minhas aulas uma semana. Com uma semana, ele me disse assim, pronto, disse que queria conversar comigo, mas, de certa forma, eu me escondi um pouquinho, e ele fugiu mesmo das minhas aulas. Não sei como isso já tinha sido passado para ele, e ele achou que, como eu era uma professora muito certinha, muito cri-cri, eu acredito que ele deveria ter dito, ela vai pegar no meu pé e não vai ser nada fácil. Mas não, eu deixei ele tranquilo, muito tranquilo. No dia que ele me disse que naquele dia ele podia conversar e tal, sobre o que eu queria falar com ele. E a gente ficou assim na hora do recreio, num lugarzinho. Passei para ele o que eu acreditava que era padrinhar. Ele disse: Pro, só isso? E eu fugindo de você. Falei: só isso. Esse ano ele não repetiu de ano, ele não ficou em provão, ele foi muito grato. Eu falei assim, para conhecer você melhor, eu gosto de assistir Malhação. Eu posso assistir Malhação na sua casa, que minha televisão queimou? Ele disse, pode, todo dia pode ir. Então, aí, para conhecer mais hábitos, essas coisas dele, e até o que levou ele a esse ambiente, esse contexto, eu comecei indo, e aí eu comecei a perceber essas situações. O último ano que ele não foi mais, ele foi na escola e ele começou a namorar com uma moça, até bonita, por sinal, e ele chegou na escola e falou assim, pela janela, eu não vou estudar mais, porque eu vou sair para trabalhar na região do café e das verduras, porque eu estou grávido. Aí os meninos todos deram risada, tal. Aí eu falei para ele, tranquilo, o regimento da escola assegura que você vá, porque aqui não tem trabalho, e depois a gente retoma os conteúdos, as avaliações, de uma forma que não prejudique a sua vida. E o outro, ele desistiu da escola, mas ele tem uma habilidade de aprender tudo com muita facilidade, ele tem um potencial imenso. Hoje ele trabalha na parte de serralheria, mas a primeira coisa que eu descobri que ele mudou de fato, ele construiu uma oficina, começou a trabalhar fazendo força de pneu, e a comunidade, ele não tinha credibilidade nenhuma na comunidade. Ele ensinou todas as pessoas que sabem dirigir na comunidade, pilotar moto, foi ele que ensinou. E então, eu percebi, eu falei, o que eu fiz por ele deu certo. Mesmo que ele não continuou na escola, mas ele tem potencial para viver a vida, independente de ser estudado ou não. Que bacana, que bacana. Ireildes, agora que a gente já te conhece melhor, eu gostaria que tu contasse pra gente como é que foi que tu conheceu a editora para poder dialogar então sobre essa tua obra que a gente está fazendo o lançamento hoje. Foi muito tranquilo. Gosto muito de garimpar a internet, já que hoje é uma ferramenta, né? E gosto de usar isso a serviço tanto da aprendizagem, quanto de também mostrar para outras pessoas outras realidades e também outros conhecimentos. Então, eu fazia muito live no Instagram para os pais dos meus alunos, depois, com orientação de pais, tem alguns projetos que eu trabalhei na pandemia, foi online também, e aí eu comecei a observar pelo Instagram outras pessoas, então eu seguia muita gente. E um dia eu encontrei, sou freiriana, de paixão, e aí encontrei o Ivânio e o Ivanildo, né? Assim? É o Ivo. O Ivo e o Ivanil. E aí eu falei assim, esses dois homens interessantes, eu vou ouvir eles. E aí, depois eu fiz vários cursos com eles, mas foi bem assim, foi garimpando coisa na internet, no Instagram principalmente, logo assim que eu comecei a ter Instagram,
e lá eu encontrei eles, sabia, conheci que eram irmãos, que também é freiriano e tal. Aí eu falei, não, vou continuar seguindo eles e vou ver o que, é que eles têm para me oferecer. Aí fiz alguns cursos, inclusive fiz um curso de gamificação na época da pandemia. Depois eles começaram a mandar e-mail para mim, e um dos e-mails foi pedindo que eu participasse com eles da escrita da coletânea Vozes da Educação. E aí eu tinha já artigos que eu já defendia, inclusive quando eu tive o burnout, eu escrevi, é uma coisa que me faz bem, é escrever, colocar no papel aquilo que eu sinto. E aí eu tinha escrito um material sobre o meu processo de diagnóstico. Eu falei, eu vou transformar isso aqui em científico e vou participar dessa coletânea. E aí a gente começou aí pelo Vozes da Educação, intensificando nossos laços, e foi muito bom, foi maravilhoso. Acho que foi em 2019 a coletânea, eu tenho o volume que eu participo, é um livro muito bonito, mas foi assim que a gente se conheceu mesmo, bem na simplicidade da vida e na garimpação da internet mesmo, que eu gosto de buscar o que é de credibilidade. Que legal. Vou colocar novamente aqui na tela a capa do livro da Miraildes, que é História Real de uma Grande Mulher, Diversos Contextos. E agora eu gostaria que tu contasse pra gente um pouco do teu processo de escrita, o que te levou a escrever esse livro, e que também tu desse um spoiler pra gente do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dele. Muito interessante essa história. Então, este livro foi uma obra, foi um presente que Deus me deu. Tem coisas que tá nele que eu só acreditei que fui eu que escrevi depois que eu comecei a lê-lo. E nele eu não especifiquei as ferramentas que eu usei como cura, porque eu cheguei a ficar 3 meses inconsciente depois de um burnout. Então, eu fui diagnosticada com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Meu corpo ele virava tipo uma borracha e onde eu tivesse, ali só eu ficava. Não conseguia andar, não conseguia nada e ali eu fiquei. Então, é um instrumento de cura, de luta por cura, de busca por um melhor cuidado, eu costumo dizer que foi o momento, esse momento de adoecimento, foi um momento onde Deus me parou, para que eu começasse a refletir, começasse a cuidar de mim e começasse a descobrir que eu podia viver mais fora do automático. Então, eu era professora, eu era a orientadora educacional da minha clientela, para que os meus planos de aula dessem certo. A minha especialização é em orientar os pais e orientar os alunos, então eu usei isso muito afinco. Venho de uma realidade de uma família, de uma mãe crítica, então eu virei uma perfeccionista. Eu só acreditava que deu certo o meu plano de aula quando eu conseguia ver os resultados nas avaliações. E aí, História Real de uma Grande Mulher, diversos contextos, vem um pouquinho dizer por onde eu passei, quais os dilemas que eu enfrentei, quais ferramentas eu me agarrei para poder estar aqui ainda nesse plano, porque eu sei que Deus tem um propósito através de mim. E aí ele me dá a direção de escrever História Real de uma Grande Mulher. Nesses contextos que eu perpassei, de mãe solo, de professora, de coordenadora pedagógica, de orientadora de famílias, de um pouquinho de psicopedagogia que eu já tinha feito também para me ajudar a me entender, porque eu sou disléxica, sou TDAH, então eu precisava conhecer um pouquinho mais do cérebro humano, de como esse desenvolvimento se dá, mesmo sendo pedagoga, ainda era muito pequeno o que eu sabia sobre tudo, principalmente sobre sinapse, sobre essas conexões que são importantes para que o nosso cérebro é treinável, para que a gente não
deixe os nossos neurônios morrer. Então, aí eu trago um pouquinho de tudo disso, mas esses contextos me levaram a um burnout. Uma das sequelas que eu levo na vida foi esse burnout. Como o meu escritor de prefácio diz, é um testemunho pedagógico também, esse livro. Como é que eu posso dizer? Desbravar um ato político que a gente vive, ultrapassar essas condições, dizer que a gente é humano, mesmo sendo um profissional, a gente é humano, né? Além de passa da literatura em si. Também ele traz alguns artigos que eu já tinha publicado com a Diálogo Freiriano, e escrevo mesmo ele, tem títulos assim que eu não lembrava que eu tinha escrito. Mesmo fazendo a revisão total, eu falo assim, Senhor, que dia tu me deu condição de escrever isso, meu Deus? E eu sou uma mulher de muita fé, eu acredito muito em Deus, foi através do autocuidado, da reconstrução de hábito e construção de novos hábitos saudáveis, e conhecer que a nossa vida depende de um bem-estar para poder continuar nesse plano, nessa correria, nesses avanços que temos, mas também que nos leva ao adoecimento também. Então, é importante que todo leitor perceba que ele vai além disso. Ele, além de uma narrativa de experiência, ele tem uma marcação de gênero, de território, de construção dessas marcas, né? Dessa narrativa contra a hegemonia onde a gente vive, de construir um feminino, principalmente. Quando a minha mãe engravidou de mim, ela queria um menino, porque ela já tinha uma menina. E aí, nesse momento, ela quer um menino, e um belo dia ela descobre que ela estava grávida de uma menina. Só depois que eu fiz uma imersão em coach, foi que eu percebi que o meu comportamento, e também algumas perguntas feitas por terceiro, meu comportamento era totalmente masculino. Eu fui para a igreja, não lembro o ano, mas eu só tinha uma saia, era só calça e short, principalmente calça. E aí eu percebo, em 2021, eu perguntei para ela, quando a senhora engravidou de mim, a senhora queria qual gênero de filho, qual o sexo? Eu queria um menino, porque eu já tinha uma menina. Foi planejado? Não, foi como os outros todos. Foi engravidando e tal. E aí a gente vive em uma tensão ilimitada, né, durante todos os dias da nossa vida. E em criança eu disse que eu queria ser professora. E ela dizia que eu era bem uma bolinha, hoje eu estou mais gordinha, mas sempre eu fui magra, eu usava 34 e já tinha meu filho. E aí ela dizia que eu botava a mão nas cadeirinhas e dizia, vou ser professora sim, a senhora vai ver, e tal. E então, a educação transformou a minha vida. Eu venho de uma família de classe média baixa, meu pai é vaqueiro, minha mãe é lavradora, e também eu trago isso, contando essas situações aí no livro, e trago dizendo que essas vivências não podem ficar no silêncio. E dentro desse processo laboral, eu sofri um processo de perseguição política muito grande, não sendo adepta a nenhum partido político. E isso foi o mentor do meu adoecimento. E a minha oralidade parece que não dizia que eu estava precisando de ajuda, mas muitos colegas meus diziam que era mania, que eu não queria trabalhar, e isso aí eu já tinha 21 anos de sala de aula. Então, eu busquei a justiça para que meus direitos fossem garantidos. Também eu trago um documento judicial nesse livro, porque a gente precisa sair um pouquinho da oralidade, comprovar as nossas vivências, e adquirir um transtorno em pleno 40 anos de idade foi podar a minha vida.
Então, o meu filho veio a adoecer porque eu estava doente, às vezes ele tinha que sair do trabalho dele correndo para ele me acudir, porque eu não conseguia ligar. Muitas vezes, eu lembro da última crise que eu tive, que foi muito forte. Eu estava atendendo uma mãe de um aluno, de um aprendiz que eu atendia na psicopedagogia, na minha casa, e aí ela conversando, eu conversando com ela, eu tinha recebido uma ligação uma pressão de um secretário da época de educação, que foi dentro da pandemia. Eu estava com o emocional no pé, eu costumo falar assim, o emocional no pé. Eu não estava tendo condições de estar no chão da sala de aula, que foi onde eu me direcionei a estudar para atender as crianças e as situações trazidas por cada uma delas. E naquele momento eu estava com uma infecção, o médico achou que fosse uma infecção pulmonar. E a gente tem um tubo dentro do nosso pulmão que recebe o oxigênio e libera o gás carbônico. Ele é aberto, é um cano mesmo, é tipo um cano, ele é aberto e o meu tinha fechado, então só entrava oxigênio, mas o gás carbônico não saía. Então, eu comecei a entalar, e eu não conseguia, e vinha aquela tosse, porque eu não conseguia soltar o que estava já dentro, o que não funcionava mais para a minha respiração. Fui para a cidade, fiz alguns exames de sangue, isso ficou quase um mês sem receber os exames, mesmo estando pronto no dia 8, seguida do dia que eu fiz, 8 dias seguidos, e aí eu precisei que um médico receitava um remédio durante um mês, toda semana que eu voltava, ele dava o mesmo remédio. Um belo dia ele me perguntou se eu estava comprando o remédio errado. Aí eu falei para ele que eu não estava comprando o remédio errado. Mas também poderia estar comprando, porque ele estava receitando, e eu estava comprando com a receita dele. Então, eu precisei o, perder o respeito um pouco e dizer a ele que ele me desse, se realmente ele fosse um médico, ele me desse todos os tipos de exames possíveis para mim poder pagar e fazer e saber o que eu tinha, porque eu não estava conseguindo viver. E eu tinha ido já, ficado na emergência e feito exames, feito coisa e eu voltei só para ele me acompanhar, porque ele era o médico do meu PSF. Ele tirou todas as medicações que a médica me tinha indicado. Eu tenho todos os remédios guardados até hoje e as receitas. Ele disse, duvidou de fato da ética médica, porque ele disse, como é que passa isso? Como é que passa isso? Como é que passa isso? Eu falei, doutor, o senhor está falando da sua colega de trabalho. Ela estudou assim como o senhor. Então, essa ditadura ou esse silenciamento que as classes querem fazer com a gente é muito grave. Então, eu busquei colocar isso no livro, justamente essas partes eu tenho consciência, o que Deus deu está lá também, mas essas partes eu tenho consciência porque está na minha pele. Eu vivo com as sequelas de uma questão pulmonar, meu pulmão tem uma sequela enorme. Eu não tive Covid, foi na época do Covid, eu tive que fazer consultas. Eu cheguei em casa, digitei nesse dia, eu vim chorando do posto de saúde, junto com meu filho, até em casa. Eu não chorava, porque eu não tinha condição de respirar. Eu gritava, porque o choro era tipo um gemido. Meu filho dizia, mãe, todo mundo está olhando. Eu falei, e eu só chorava. Aí, quando chegou bem perto de casa, ele disse, mãe, as pessoas estão olhando, mãe, para, as pessoas estão olhando. Eu falei, meu filho, só eu sei o que eu estou sentindo. E falava isso em voz alta. E no momento que eu falo desse ato político, que ultrapassa também a literatura, que é uma obra que tensiona os limites entre a memória individual, a memória coletiva, esse relato que não é biográfico, mas que também traz ciência, porque foi comprovado e é comprovado cientificamente que os nossos gestores adoecem, nós como funcionários. Então, trago tudo isso embasado. E essa construção que eu trago é também dizendo, observe mais o que você vive, grite,
se você sofre assédio sexual, assédio moral, grite, porque o nosso silêncio não vai nos ajudar, o nosso silêncio só vai nos adoecer. E foi o que muito aconteceu. Eu cheguei a me silenciar e não buscava mais ajuda, me arrepia dizer isso, porque todo o departamento que eu chegava, as pessoas achavam que eu simplesmente estava querendo me invalidar de não ir trabalhar. Então, durante tudo isso, eu tenho perda de tato, eu tenho várias sequelas da minha profissão e nenhuma foi levada em consideração. Chegou um momento que a gestão pediu que instaurasse uma junta médica para analisar qual doença eu tinha, para confirmar se era, se não era. Só que todas as perguntas que me foram feitas nessa junta médica foram todas do setor pessoal, do setor de RH. E aí eu trago, tem artigo no livro que diz isso, que eu trago isso, as perguntas todas eram de RH. Minha mãe estava comigo e ela fez uma pergunta para os médicos. Eu sou mãe dela, vou me identificar, eu sou mãe dela, por isso que eu preciso fazer uma pergunta. Não tenho estudo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Isso já estava nos mais de 20 questionamentos. Até agora eu não vi vocês registrarem nada. 3 clínicos geral. Eu não vi até agora vocês registrarem nada do que vocês estão perguntando para minha filha. E a fala o vento leva. Depois, como vocês vão dar um relatório para ela entregar para o pessoal do que ela trabalha, comprovando o que vocês fizeram. Teve um momento que eu tive que suspender a blusa. Eu estava com a blusa 3/4, e eu tive que suspender a blusa, suspender as mangas e dizer para eles. Eu perguntei, na hora que a minha mãe disse isso, eu falei assim: qual a profissão de vocês? A medicina de vocês é em qual área? E aí eles disseram assim: somos clínico geral. Eu disse: então, doutor, aí eu suspendi as mangas e disse: eu não estou com ferida. Clínico geral trata de ferida. Não estou desmerecendo vocês, mas já passei por cardiologista, foi dito que eu não tenho nada de cardiologia, mas mesmo assim ele me indicou terapia. Passei por clínicos gerais várias vezes, por vários especialistas, por neurologista, estou com psiquiatria e sou aversa a medicamento. Um medicamento não serve, vai outro, não serve, vai. E vocês estão aqui, 3 clínicos gerais, olhando para a minha cara e fazendo pergunta do RH, como se eu tivesse com ferimentos, e eu não estou com ferimentos. A partir de agora, o que é que eu posso fazer? Já que, para mim, está encerrada essa consulta. Não, a gente vai pedir um exame da senhora. Aí prescreveu lá na guia que eu fizesse uma avaliação para analisar a minha insanidade mental. Peguei, fui em uma médica que já tinha me atendido e falei para ela: doutora, me indicaram que eu faça esse exame aqui, essa avaliação. Ela disse: como eles pedem esse exame, essa avaliação para você, se você tem um discurso normal, coerente, o seu problema não é insanidade mental. O seu corpo adoeceu porque você passou por muitas situações e a sua situação é emocional e física. O seu emocional não tolera certas situações mais e você ainda convive. Mas aí eu comecei a sair, recusar esse silêncio mesmo, e comecei a escrever. Aí participei da coletânea O Ato de Educar, 2021, onde eu levei um artigo científico na área de educação, de coordenação e formação em loco, que é formar a realidade do chão da escola, foi o que eu vivia a vida inteira, mas agora do outro lado da mesa. Então, eu avaliava, eu monitorava, eu ajudava o professor a planejar, eu ajudava o professor a abrir as intervenções direcionadas a cada criança que necessitava de melhor rendimento. E essa escola eu trabalhei durante 2 anos, e a escola era tida como que as crianças não aprendiam, que a criança tinha problema. E um dia eu falei para a diretora: me dê os laudos dela. Elas têm laudo? Para você dizer que a criança não aprende porque ela tem problema, ela tem que ser laudada. Não é que o laudo inviabiliza as ações educativas, mas te direciona. E aí ela disse: não, eu só tenho um aluno que tem laudo.
Aí eu descobri, a escola tinha uma menina com hidrocefalia, tinha meninos de pais com doenças mentais, tinha crianças epiléticas dentro da escola, tinha várias crianças com várias patologias e a escola não conhecia. Aí eu falei, eu vim de um lugar que eu superei a escassez alimentar, a, a o mínimo de roupa, porque era muita pouca roupa. Hoje eu vejo que eu tenho compulsão por comprar roupa, por comprar algumas coisas, porque eu não tive nas fases da infância. Mas eu parei de me silenciar e aí eu comecei a produzir conhecimento. E esses conhecimentos precisam chegar a várias pessoas, a vários espaços, a vários contextos. Então, a História Real de uma Grande Mulher em diversos contextos fala dos contextos que eu vivi, dos dilemas e dos benefícios que a fé, que foi a maior que eu me agarrei, mas também a outras situações que eu fiz coach, faço coach ainda, continuo fazendo ferramentas de coach, vivencio isso, e quando eu digo eu sou Niraís, filha amada de Deus, é porque, de fato, eu precisei entrar ou então tirar várias máscaras, não foi só uma máscara, eu tive que tirar. A gente é uma cebola, então a gente precisa tirar as camadas que não servem ou reconstruir camadas para poder a gente viver melhor, viver um estilo de vida que nos leve a situações melhores de conviver mesmo em sociedade. Eu passei por um isolamento muito grande, tenho dificuldade de estar em público ainda, mas tenho me permitido a estar. Fiz um pré-lançamento desse livro numa feira literária de uma das cidades da Chapada Diamantina, que é mais vivenciada no turismo. Conheci outros autores e sempre estou por esses espaços, porque é o espaço onde a gente percebe que a construção de conhecimento, tenho colegas escritores, descobri que a minha cidade, lançando o meu livro, descobri que a minha cidade tem escritores no anonimato, e venho assim trazendo sempre informações, mas o livro mesmo, ele vem dizer esses contextos que a gente perpassa, e as mazelas, os bem que a gente vai passando e fazendo, marcando o corpo do outro, como diz Samitiba, mas também as mazelas que a gente sofre para estar ali todos os dias, morando longe, deixando o filho em casa, pegando estrada ruim, furando pneu de moto, pegando lama, tendo que empurrar a moto e várias outras situações para poder construir história real de uma grande mulher. Eu não fiz todas as informações, não. Eu trouxe o que é informação, o que é conhecimento para as outras pessoas e também para mim, porque já lendo 3 vezes, eu ainda às vezes pego, eu escrevi tudo isso, mas é muito interessante e simplesmente extraordinário saber que eu deixo na literatura uma obra que praticamente é totalmente científica, porque é um estudo de caso. Certo. E Niraildes, agora fala pra gente um pouco do processo de criação da capa, tua experiência junto com a editora para a criação da capa e a diagramação do miolo. A diagramação do miolo foi com a Gisele, acho que é isso o nome dela. Foi assim, bem. E a capa foi extraordinariamente real. Só de falar da minha vida, o design fez o que ele tinha que fazer, foi lá. Eu tinha ido para um retiro no início de 2025 e esse livro estava engavetado desde 2021. E eu achei que esse livro não seria lido por ninguém, porque o momento que eu escrevi foi um momento de muita dor. Então, o miolo dele estava pronto, mas aí, quando veio o e-mail de Cida dizendo para participar de mais uma coletânea, eu não lembro muito bem o nome da coletânea, porque eu não me ative a ela, eu só respondi o e-mail seguinte: agora vamos analisar o orçamento do meu livro, e agora eu quero lançar o meu próprio livro. E no retiro, quando eu falei, em uma das falas, foi que eu tinha escrito um livro, mas que eu achava que não seria vendido. Aí a mentora, no dia, ela falou assim,
E se você pensasse da seguinte forma, que este livro já teria curado muitas outras mulheres. Quando ela falou isso, deu um estalo muito forte no meu cérebro, assim, e meu coração palpitava muito forte. Quando eu cheguei do retiro, nunca tinha dirigido à noite. Nesse dia eu vim embora à noite, dirigi mais de 5 horas, sozinha. Eu peguei o carro e vim embora. Quando eu cheguei na porta, eu só avisei que eu tinha chegado para o pessoal. E, na verdade, eu vim mais porque teve um pessoal de Aracaju que queria conhecer Lençóis. Aí queria que eu mostrasse a cidade. Eu falei, eu estou em Lençóis quase todo mês. Tem alguns dias que não tenho ido, mas eu posso sim entrar, eu tenho onde me hospedar e eu mostro a cidade para vocês. Só que elas pararam na vila que a gente estava, que a gente tinha feito num espaço, hoje é especialmente para retiros, e elas pararam na vila, que é um espaço cultural e turístico. Aí não me falaram, como eu vinha na frente, eu acabei vindo embora e elas não me alcançaram mais. E aí eu cheguei e comecei a revisar, revisei o miolo todo, descobri que eu não precisava tirar nada do que estava lá. Que o que estava lá eu continuaria a escrever do mesmo jeito. E da capa, quando o rapaz me mandou o e-mail, só faltava aquele número que tem, né? Esse númerozinho aqui. E aí, quando ele me mandou esse livro, essa capa aberta, eu disse, era isso que eu queria. Ele falou, ai, que bom que eu acertei. Eu falei, era isso. E lá no retiro, enquanto acontecia um processo, uma borboleta pairava sobre a minha cabeça, uma borboleta azul. Então, eu tinha mandado mais ou menos um modelo que eu gostaria que fosse o livro, só que depois eu não consegui mais no Canva esse modelo. Aí eu falei, mais ou menos eu queria isso aqui, eu queria uma fenda onde me tirasse do lugar de adoecimento e me dissesse algo sobre a minha cura. E aí eu lembrei da borboleta de novo, e a borboleta ela faz parte da minha vida há muitos anos. E eu não entendia muito bem, mas nesse dia eu entendi que eu sofri essa metamorfose que a borboleta passa. E aí eu cheguei, aí inclusive a mentora disse, se você mirar alguma coisa, você houve uma cura em você. Depois, eu não sei aonde, depois você vai saber, e de fato eu tive uma cura física e tive uma cura espiritual. Então, esse momento não poderia sair do meu livro e veio para a capa, onde a borboleta renasce do meu processo de adoecimento. Não é que hoje eu estou curada, assim, eu não tenho limitações, tenho muitas limitações, faço terapia mensalmente, na verdade eu teria que fazer mais, mas o que eu consigo pagar eu faço. E sempre eu comecei a ser palestrante na minha própria escola para dizer como é uma pessoa atípica, e tem muitos atípicos que nascem atípicos e tem outros que se tornam atípicos dentro de um contexto, mas eu já sabia desde a sexta série que eu era disléxica. Como eu fazia muito diário, então, quando eu voltava para tirar alguma coisa e botar no novo diário, eu percebia a quantidade de letras que eu trocava. Aí, com o tag, isso só aflorou, tanto as características do TDAH quanto as características da dislexia. Então, hoje, tem pessoas que não entendem minhas mensagens do WhatsApp, porque realmente eu troco as letras, e hoje eu não troco só escrevendo à mão, eu troco digitando também. E a dislexia é algo que afeta na nossa leitura, afeta na nossa escrita. Hoje me afeta também na minha leitura. Eu tenho astigmatismo e eu pulo linha. Eu só percebo se eu pulei a linha se eu estiver lendo em voz alta ou dentro de um foco muito atento, que eu percebo que perdeu o sentido daquilo que eu estou lendo. Então, eu busco muito colocar isso para fora, falar com as pessoas que eu vejo e que têm alguma
situação que é um transtorno, não é. Vira, às vezes, os sintomas, as características levam a atrapalhar em vários setores da vida. Por quê? Porque a gente precisa viver. E acaba que ou a gente se isola, porque a gente tem aquilo e não entende, ou a gente busca conhecer, ou a gente é excluído, porque a gente não conhece, também não sabe se defender. Então, tem várias situações. E a bebezinha está linda. Mas é importante que a gente perceba isso. Então, a capa foi acertada, como eu defino, foi acertada, assim, não teve nenhuma ressignificação. Eu só pedi que ele colocasse medrado em caixa alta, porque eu venho dessa família, eu honro muito o nome do meu avô, sempre eu falo para minha família que a gente honre o nome do nosso avô, que é o que ele deixou de legado para a gente, foi o nosso nome, o nosso sobrenome. Então, que a gente faça isso valer a pena. E que eu queria esse quadradinho da capa, que ele estava tipo assim, tipo alguns cadernos de brochura que a gente compra. Eu falei, não, eu quero o quadradinho e ali o título e também o meu nome, mas em caixa alta eu quero o medrado na frente. Aí eu disse, como ele já tinha colocado nesse preto, eu deixei. E o miolo sofreu só algumas coisas, porque tinha algumas coisas que na revisão eu acho que eu esqueci de colocar no lugar. Eu tinha escrito, de acordo com os insights, eu fui escrevendo, mas depois eu tinha que colocar na frente. Aí só isso, teve um pouquinho, acho que eu chateei um pouquinho o pessoal, mas deu tudo certo. E no dia 13 de setembro eu fiz o lançamento e foi um sucesso, mesmo com pouca gente. Voltei para a minha cidade e fiz o lançamento lá. E meus professores estavam lá, meus professores antigos, e para mim era uma honra estar falando para eles tanto que a neurociência traz, que é o meu campo hoje de trabalho na psicopedagogia, quanto de trazer essa história à tona. Inclusive, um ex-prefeito estava na plateia e ele, na hora que eu falava da questão desse adoecimento, ele arregalou os olhos de uma forma tão grande que eu pensei que os olhos dele iam chegar onde eu estava. Eu não quis ficar, eu fiz na Câmara de Vereadores, eu não quis ficar na plenária, eu quis ficar embaixo junto com as pessoas, próximo das pessoas, e eu fiz uma mesa onde eu botei uns lápis dentro de um pote de barro, foi as características desse lançamento, 2 lápis gigantes e uma mesa onde tinha um estrivo, que é um símbolo do vaqueiro, uma panela de barro, que é símbolo de cozinheira, dona de casa, e também minha avó torrava café, e alguns cocos e uma cesta de frutas, de coisas que tem na roça, porque também eu venho desse lugar. E foi isso, 2 cadeiras de madeira, uma mesa já transformada, não era totalmente da natureza, do que vem da natureza, já vem em transformação. Coloquei eles lá, coloquei para as pessoas sentarem do lado, mas foi tão rápido assim, eu quero o livro, que o pessoal nem sentava, fez uma fila. E graças a Deus, eu saí de lá com o dinheiro de pagar a segunda remessa que eu pedi, que eu fiz uma pré-venda online, graças a Deus consegui vender todos na pré-venda, e os que eu não consegui vender na pré-venda, eu vendi no dia, tem alguns exemplares em casa, e também no pré-lançamento de Mucugê. Então, eu não tinha quase livro para o lançamento, eu tive que pedir a remessa para poder ter livro para se as pessoas quisessem. Mas foi, de fato, assim, foi um momento maravilhoso. E a capa, até hoje eu digo, essa capa vai ficar na minha vida, porque foi acertada, assim, de fato. Ele não mexeu praticamente na figura, nada, porque era aquilo que eu queria. Que bacana. Reforço a você que está nos assistindo que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link então para ter acesso ao trabalho da Nira Ildes, que é a história real de uma grande mulher, diversos contextos. Para a gente finalizar então a nossa entrevista, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, porém ainda não a fizeram.
além de vocês conhecerem a história de Freire, o que Freire nos deixou, né? É importante que você saiba que nós somos construtores de conhecimento. Quem passou por esse plano, que deixou suas construções científicas, hoje que não estejam mais, mas que vocês, eu digo sempre para os professores, meus colegas, escrevam, pegue a realidade que vocês trabalham e transforme isso num conhecimento, um estudo de caso, em algo que vai beneficiar outras vidas. Então, meus artigos, como a típica, foi publicado em outras coletâneas, inclusive a de 2021, eu participei de 2 livros da coletânea, o livro 3, o livro 4, e a gente precisa continuar transformando. E se a gente não constrói conhecimento, a gente vai viver, muitas vezes, muita gente está lá no Google, e no Google, não sei o que, não sei o que, mas eu amo livro, eu não gosto de ler livro, esse não está arriscado, porque é de um cliente que mora fora e não chegou, mas meus livros são todos riscados. Eu gosto de pegar, por quê? Porque eu quero validar quem escreveu. Eu também quero deixar o meu grifo sobre o que o outro escreveu. Eu estou lendo um livro eu escrevo ele todo. Eu escrevo, não sei se vai dar para ver, pode olhar. Eu escrevo o livro todo, eu grifo, eu faço tudo, eu escrevo, eu deixo minhas impressões para que eu use de respaldo em um outro livro, ou que eu perceba que eu posso mudar a minha ideia. Eu estou lendo nesse formato, mas outra pessoa diz isso. Mas comece a usar o que vocês têm e transformar isso em conhecimento. Visite, chame uma editora mais próxima, mas principalmente é freiriano. Diálogo freiriano cuida da gente, nos acolhe, nos orienta, nos dá sugestão de como melhorar aquilo que a gente está ali. Inclusive, quem fez meu prefácio foi o Ivânio Dickmann. Eu sou grata, porque ali ele trouxe, que também foi uma coisa maravilhosa. Quando eu li, eu falei, não, eu não tiro nada, eu não peço que ele tire nada. É realmente isso, ele resumiu o meu livro mesmo. E foi um prazer imenso saber que um doutor, um mestre, escreveu o meu prefácio. Isso é de extrema importância, e principalmente um professor. Né? Então, eu deixo assim que todos visitem o Facebook, o Instagram, e com o YouTube, e conheça mais da editora e dos meninos, né, de Ivo e de Vânio, porque é maravilhoso o que eles trazem, a forma como eles juntam as pessoas através de um livro. É muito, muito gratificante saber que tem pessoas que ajudam a alavancar o conhecimento, como a editora diz, que abre as portas, né, para o conhecimento e para expandir o nosso conhecimento. Então, quem tem artigo de TCC, quem tem tese de mestrado, de doutorado, de especialização, chama os meninos aí, né, da Diálogo Freiriano, que eles vão acolher vocês com muito amor e, principalmente, colocar o trabalho de vocês cientificamente no mercado. Miraildes, muito obrigada pela tua disponibilidade em fazer esse lançamento digital do teu livro, tá? E a você que nos assistiu até aqui também deixo o nosso muito obrigado e reforço para você nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde a gente tem diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos, e de repente um desses assuntos é o assunto do teu interesse e pode colaborar tanto na tua pesquisa como também na tua vida, tá? Muito obrigada novamente e não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.